Amém. Nós vamos então voltar à palavra de Deus nesta manhã. Nós vamos continuar no assunto que temos falado, códigos espirituais no Evangelho de João. E hoje eu quero avançar um pouco mais. Tem sido bênção. Quem tem sido abençoado por essas palavras, amém? Nós vamos para João, capítulo 8, versículo 12. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre os 7, eu sou de Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. 7 vezes que Jesus disse eu sou, ele disse essas coisas de propósito. Ele não só disse de propósito, como ele disse na época certa. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele não apenas disse eu sou isso, eu sou aquilo, ele disse em épocas específicas. E isso também tem a ver. Nós já falamos então sobre eu sou o pão, né? Esse texto que nós lemos na introdução, ele é importante porque ele mostra a sequência em que o Senhor determinou que o tabernáculo fosse montado. Deus deu a ordem para fabricar o tabernáculo. Fabriquem isso, isso, isso e isso. Depois de fabricado o tabernáculo, agora era a hora de montar o tabernáculo para ele começar a funcionar. E na hora de montar o tabernáculo, não era só chegar e começar a colocar coisas e montar coisas, parafusar, amarrar, não. Tinha uma ordem. E esse capítulo 40 de Êxodo fala sobre isso. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Então começava no início do ano, primeiro dia do primeiro mês. Então você percebe que é o início de um novo projeto de vida. Nós estamos nos aproximando agora do final de 2020, parece incrível, mas é verdade, e daqui a pouco começamos um novo ano. O calendário judaico é um pouco diferente, o ano novo judaico já começou, nós já estamos no ano novo judaico, ele começou agora meadas de outubro, mas o nosso começa no dia 1º de janeiro. Então, eu quero que você entenda como que Deus valoriza essas coisas. Esses ciclos são importantes para Deus. Então, escute bem o que eu vou dizer. Eu sei que existem uma série de resoluções de virada de ano que a gente nunca executa. Esse ano eu não sei o quê, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou fazer exercício, esse ano não sei o que lá, esse ano eu vou arrumar esse ano eu vou casar, né? Esse ano eu vou dar jeito nisso, eu vou dar jeito naquilo. Aí o ano começa e o tempo passa e acaba que, né, as pessoas não fazem nada. Mas, por incrível que pareça, Deus trabalha nessas datas específicas que representam mudança de ciclos. Deus usa essas datas como referência. Então, Deus mandou construir, eles gastaram um tempo construindo o tabernáculo. A Bíblia, que eu me lembro, a Bíblia não diz exatamente quanto tempo gastaram construindo. Não pode ter sido pouco tempo, porque eles estavam no deserto, no meio do deserto, construindo uma série de coisas que requeriam uma habilidade artesanal muito grande. Então não era coisa construída em uma semana, 2 semanas, 1 mês. Aquilo levou um tempo para ser construído, mas o fato é que Deus ordenou que o tabernáculo ganhasse forma, fosse montado no 1º dia do 1º mês. Portanto, abriria o ano com uma nova dimensão de relacionamento com Deus, porque até então, até a construção do tabernáculo, o povo não sabia o que era relacionamento com Deus. O povo não tinha noção do que era se relacionar com Deus. O povo não se relacionava com Deus. O povo nem conhecia Deus. O povo nem sabia quem era Deus. Eles sabiam que Abraão, que Deus era o Deus de Abraão, Deus que fez um pacto com Abraão, Deus que estendeu esse pacto para Isaac, confirmou o pacto com Jacó. Eles sabiam das histórias, mas eles não tinham noção, consciência de quem era Deus. Então, eles reconheciam Deus, mas eles não conheciam Deus. Então,
no primeiro dia do primeiro mês do ano, naquele período em que eles estavam entrando numa nova dimensão de relacionamento com Deus. Porque dali para frente, eles teriam todo um mecanismo pré-estabelecido por Deus, através do qual eles podiam fazer coisas práticas no dia a dia, que representavam esse relacionamento com Deus. Então, o que você faz de prático no seu dia a dia que representa o seu relacionamento com Deus? Olha que pergunta difícil de responder. Pensa bem, o que você faz de prático 7 dias na semana que representa o relacionamento que você tem com Deus? Ah, pastor, eu levanto de manhã, eu faço meu café, eu tomo meu café, saio para trabalhar, dirijo até não sei aonde, limpo tantas casas, eu trabalho na carpintaria, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho de noite ou de dia. Ok, mas isso aí é a vida como ela é. O que você faz de prático, de concreto, que representa que você tem um relacionamento com Deus? Deixa eu perguntar diferente para você entender melhor o que eu estou dizendo. O que você faz de prático que representa o seu relacionamento com o seu cônjuge? Você tem um relacionamento com o seu cônjuge todos os dias. O que você faz de prático que representa esse relacionamento? Pastor, eu sou solteiro, solteira. Ok, o que você faz de prático que representa o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos e etc? Estão entendendo? Como que é uma coisa aparentemente simples, mas que quando você traduz isso para si mesmo, você percebe que nós ficamos devendo em muita coisa. Quantas pessoas que não têm uma vida diária de oração, não oram cotidianamente, não têm o costume de abrir a palavra diariamente? São coisas práticas que representam o relacionamento com Deus. Não tem o hábito de ficar na presença de Deus, esperando na presença de Deus em silêncio, como eu já preguei aqui. São coisas práticas que você tem que fazer diariamente. Você come todo dia, você cuida da sua higiene diariamente. Por que você faz isso? Porque você sabe que se você parar, você dá problema. Se os homens aí pararam de fazer a barba, de isso e aquilo, daqui a pouco estamos feios, é ou não é? E homem feio é feio, né? As mulheres, então, hein? Se deixar de fazer certas coisas, cuidar da aparência, isso e aquilo. Ou seja, existem coisas que exigem cuidados diários e às vezes nós não nos damos conta disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos caminhando para o final do ano. Você está fechando um ciclo. Queira você ou não, entenda você ou não, quando um ano encerra, junto com ele encerra um ciclo. É um ciclo de 365 dias. Você está encerrando aquele ciclo. Significa que no dia seguinte, a virada de ano de 31 de dezembro para 1º de janeiro, a noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro, ela parece igual todas as noites, mas ela não é igual. Porque ela representa uma transição, uma mudança de ciclo. E Deus leva isso muito a sério. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, você levanta o tabernáculo. Porque Deus queria que o povo entendesse, opa, nós entramos numa nova dimensão, nós vamos experimentar uma nova realidade diária de relacionamento com Deus. É isso que Deus queria. Deus poderia fazer isso lá para abril, lá na metade do ano, lá para setembro. Poderia, mas ele não quis. Ele quis fazer no primeiro dia do ano. Quem está entendendo? Portanto, você tem daqui até o final de dezembro para ir você colocando a sua casa em ordem, a sua casa espiritual, a sua casa interior em ordem, para você saber que Deus está te dando mais uma chance de você entrar 2021 vivendo uma nova dimensão no seu relacionamento com Deus. Quantos querem isso? Digam glória a Deus. Aí ele diz que levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nela a arca, né, as palavras estão grifadas, do testemunho, cobrirás a arca com o véu, depois meterás nela a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo, porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação, e porás a pia entre a tenda e a congregação e o altar, e nela porás água, depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então, Deus deu uma ordem específica, vocês vão montar o tabernáculo desse jeito. Ou seja, diga comigo, Deus é um Deus
De prioridades. Deus tem prioridades. Deus não sai fazendo as coisas. Olha a criação, por exemplo. Ele criou dentro de um processo de prioridades que ele próprio estabeleceu para si mesmo. Então, isso além de ser um princípio organizacional, é um princípio de eficiência. Você começa o seu dia, você precisa ter prioridades. Qual é a sua prioridade naquele dia? Ou as 3 prioridades suas naquele dia, para você não chegar ao final do dia improdutivo. Deus é um Deus de prioridades. Mas ele coloca a coisa numa ordem específica, e aí João vem, anos e anos depois, e ele vai escrever os eu sou de Jesus, e João coloca na mesma ordem da montagem do tabernáculo. Então, já é maravilhoso que Jesus tenha dito na mesma ordem. É maravilhoso. Mas eu poderia dizer, mas Jesus é Jesus, né? Jesus é Deus da eternidade. Então ele já sabia que ele tinha que dizer aquelas coisas naquela ordem. Mas, para mim, o mais incrível de Jesus dizer aquilo naquela ordem é João, 40 anos depois, escrever aquilo na ordem correta. Colocar aquilo na ordem em que Jesus disse e batendo, portanto, com a ordem que Deus deu para estabelecimento do tabernáculo. Nós vamos depois falar um pouco sobre isso. Falamos sobre o pão da vida e hoje vamos falar um pouco sobre a luz do mundo. 8:12, que diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você pode ler aquilo ali para mim? Pode ler em português, inglês, do jeito que você achar melhor. Quem souber japonês também pode falar. Vamos lá. Olha que coisa curiosa. Ele não diz, quem me segue não andará em trevas, se isso. Ele diz, quem me segue não andará em trevas. Então, só aí já é uma dádiva extraordinária que só Jesus pode dar, ninguém mais pode fazer isto, só Jesus pode, amém? Muito bem. A sequência que nós trabalhamos, que o texto nos dá, é a arca, que é colocada primeiro. A arca fala da encarnação do verbo, como eu já expliquei. Depois vem a mesa, vem o candelabro, o altar do incenso e a porta. Tá? Então, nós temos, na sequência da mesa, que nós falamos, eu sou o pão da vida, na montagem do tabernáculo, eu sou o pão da vida, quando Jesus diz, ele está dizendo isso na sequência correta. Logo após o seu processo de encarnação, que é a arca, o tabernáculo funcionava em torno da arca, a arca representa a encarnação do verbo, nós temos a mesa dos pães da proposição, que era o primeiro objeto, logo depois que a arca era colocada no seu lugar, o próximo objeto que era colocado em posição era a arca da aliança. E essa foto nos dá mais ou menos uma noção. Tem um corte lógico para a gente poder entender e a gente poder ver como que a coisa funcionava, mas lá no fundo está o Santíssimo Lugar, tinha um véu cobrindo aqui na frente, a arca ficava lá dentro, e aqui está a entrada principal do tabernáculo, e tinha um véu aqui também na frente, quando eles começavam a montar o tabernáculo, eles colocavam a arca no lugar, e aí eles começavam a trabalhar em volta da arca. Uma vez colocada a arca, a próxima coisa que eles colocavam era a mesa. Eles colocavam a mesa no lugar e colocavam 12 pães sobre essa mesa. Eram pães redondos, feitos sem fermento, porque eles representavam Israel, as 12 tribos de Israel. Israel é a nação chamada Santa, a nação que é primícia do Senhor, tirada do Egito para ser primícia para o Senhor. Então, a cevada, ou pão de cevada, que era o pão sem fermento, era colocado ali porque representava a nação de Israel. Então, nós falamos sobre isso. Em segundo lugar, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. João 8:12. Portanto, em frente à mesa lá, está a menorá, ou os 7 castiçais de ouro. Era uma haste de ouro. Interessante dos castiçais, ou da menorá, é que ela era uma peça única. Tá?
o Senhor mandou construí-la como sendo uma peça única. Então, quando você olha para a menorá, como está ali, ela parece ser uma haste com 6 branches, com 6 ramos saindo dela. Mas, na verdade, ela é uma peça única, porque a menorá, ela tem algumas representações. A primeira representação da menorá é produção de luz. O tabernáculo era coberto por 4 cortinas espessas. Dentro do tabernáculo era um breu absoluto, porque as 4 cortinas tinham funções diferentes e elas eram presas de formas diferentes, de maneira que quando a última cortina de cima, que era feita de pele de texugos, o texto traduz como texugo, mas há uma disputa de que tipo de animal exatamente era este. Era algum tipo de animal peludo que eles conseguiam capturar no deserto, de onde eles tiravam a pele e faziam, então, para colocar a cobertura final por cima. Era a cortina mais feia do tabernáculo, era a última cortina, a cortina de cima. Olha que coisa curiosa. De baixo para cima, as cortinas elas começavam de belíssimas para a mais feia. A última era mais feia. Por que era mais feia a última? Porque a última representa a pele de Jesus, representa a parte exterior do corpo de Jesus. E no texto de Isaías, capítulo 53, que é uma das profecias mais extraordinárias sobre o Messias, a Bíblia diz que ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. Homem de dores e experimentado no trabalho, e como um de quem escondíamos o rosto, dele não fizemos caso algum. A sua aparência, tudo bem que o texto descreve ele no seu sofrimento, mas ele não era uma pessoa desejável. Jesus tinha uma aparência rústica. Esse Jesus que você vê aí pelos quadros da vida, com cara europeia e uma aparência às vezes até um pouco feminina, isso aí é construção, isso aí é um desvio de compreensão, inclusive da etnia judaica daquela época. Jesus tinha uma aparência rústica, Jesus era forte, Jesus era robusto, ele trabalhava com coisas pesadas, ele carregava peso, ele trabalhava com trabalhos manuais. O texto em português traduz como carpinteiro ou carpintaria, mas a palavra usada no aramaico ali, que é tecton, ela significa, na verdade, trabalhos manuais variados. Então, se Jesus estivesse aqui hoje, ele faria um pouco do que o Ronaldo faz, ele faria um pouco do que o carpinteiro faz, ele faria um pouco do que o pedreiro faz, ele faria um pouco de tudo. O tecton, no aramaico, é o indivíduo que faz trabalhos manuais de todas as naturezas, trabalhos leves e pesados. Então, Jesus era uma pessoa robusta, Jesus era uma pessoa forte. E esta cortina de fora representa esta aparência de Jesus, essa característica de Jesus. Diz que nele nada havia para que o desejássemos. O texto de Isaías 53. Agora, uma vez colocadas essas cortinas, o que acontecia? O tabernáculo ficava um breu. Mesmo no deserto, durante o dia, em plena luz do dia, dentro do tabernáculo era um breu. Você coloca na janela da sua casa uma cortina com um blackout. Já fica tudo escuro, não é verdade? Agora imagina você colocar 4 blackouts, um em cima do outro, e vedar todas as gretas. Vai virar um breu. É o que era o tabernáculo. Sendo assim, era praticamente impossível navegar dentro do tabernáculo sem uma fonte de luz. E Deus fez a coisa de tal maneira, porque Deus queria que nós entendêssemos esse simbolismo, Deus fez com que a única fonte de luz dentro do tabernáculo, do lugar santo, pelo menos, fosse a luz emitida pela menorá. Então, a menorá, em primeira instância, ela representava a luz divina, a luz do Senhor, que inclusive era profetizada no Velho, como sendo uma característica, como sendo inerente do Messias, como nós vamos ver daqui a pouco. Por exemplo, Isaías 42, versículos 5 e 7, Isaías foi o profeta mais messiânico do Velho Testamento, diz que assim diz Deus, o Senhor, falando do Messias, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo, que nela está e o Espírito. Aos que andam nela, eu, Senhor, te chamei, falando do Messias,
em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Ainda Isaías 49, verso 6, e disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Ou seja, havia uma cultura entre os judeus de que o Messias representava aquela luz. Havia muitas profecias no Velho Testamento, apenas mostrei para você duas, mas havia na verdade, muitas profecias do Velho Testamento que apontam para o Messias como sendo ele a luz, tanto para os filhos de Israel, para a descendência de Jacó, bem como para os povos gentílicos. Era uma promessa divina. Então, toda vez que os sacerdotes entravam dentro do tabernáculo e davam de cara com a menorá acesa, qual era a primeira coisa que vinha na memória deles? Um dia Deus vai trazer o Messias, vai enviar o Messias, e ele virá, e ele cumprirá esta luz que está acesa nesta menorá, porque ele será a luz dos povos. Quem está entendendo? Portanto, escute bem. Às vezes a gente olha para os evangelhos, Jesus parecia ser uma pessoa tão nice, né? O que também é um engano. Jesus não era nada nice. Jesus era um indivíduo extremamente focado. Jesus não perdia tempo com nada nem com ninguém. Jesus tinha 3 anos, cerca de 3 anos e meio, para cumprir tudo o que ele cumpriu, escrito nesses 4 evangelhos. Jesus não tinha tempo para tirar férias, Jesus não tinha tempo para passear, Jesus não tinha tempo para viajar. Tudo que Jesus fazia era focado no cumprimento da sua tarefa, do seu dever. Ele não podia fazer nada, ele não podia ter envolvimento amoroso, ele não podia casar, ter filhos, ele não podia fazer nada que não fosse cumprir com o seu foco principal, que era ser o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Amém? Por isso que Jesus não era nice, porque ele dizia coisas que chocavam as pessoas, mas ele tinha que dizê-las. Então, quando Jesus vem e diz certas coisas, eu sou o pão da vida, para nós soa bacana, porque nós somos já cristãos, amamos Jesus, gostamos de Jesus. Mas Jesus dizer isso no meio de uma praça, onde as pessoas sabiam exatamente o que aquilo significava. As pessoas sabiam o que aquilo significava. Elas sabiam o que ele estava dizendo implicitamente. Então, quando ele chega e fala, eu sou a luz do mundo, guess what? Os fariseus, os saduceus, todos os letrados da época se reportavam para os profetas. Falaram, como assim? Esse cara está doido? Esse cara é de Nazaré. Aí Jesus pega e fala assim, olha, vocês não sabem quem eu sou. Jesus disse, olha, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu testifico de mim mesmo e o meu pai testifica de mim. Aí ele fala assim, mas quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Aí Jesus fala assim, vocês não conhecem o meu pai, vocês não conhecem nem a mim mesmo, vocês também não conhecem o meu pai. Se vocês conhecessem o meu pai, vocês conheceriam a mim. Aí eles falam assim, mas você é de Nazaré. Ou seja, Jesus não era de Nazaré. Jesus era de Belém. Jesus tinha nascido em Belém. Jesus nasceu no lugar onde o Messias deveria nascer. Portanto, eles não sabiam nem de onde ele era. É isso que ele está dizendo. Ele tá dizendo, vocês não me conhecem. Vocês não sabem quem eu sou. E eles olhavam para Jesus, porque na cabeça deles estava tudo resolvido. Esse cara é um louco. Ele é de Nazaré, o Messias tem que vir de Belém. Outra coisa, nós conhecemos, eles chegaram a dizer, mas como assim? Nós conhecemos esse cara, sabemos quem é a mãe dele, o pai dele, os irmãos dele estão entre nós. Pinel na cabeça dos caras. Fala,
você é o que? A luz do mundo. Então eles entendiam, esse cara está dizendo que ele é o cumprimento daquela luz emitida pela menorá. Ele está dizendo que ele é o Messias. Ele está dizendo que ele é o enviado de Deus. Eles entendiam imediatamente. Quando Jesus foi crucificado, por exemplo, o sacrifício foi oferecido pelos sacerdotes, mas o método era romano, que era a crucificação. E eles precisavam de autorização da autoridade romana, e o que Pilatos não queria dar, porque tudo isso era uma trama divina, porque Pilatos não tinha autoridade para mandar sacrificar Jesus. Não podia ser Pilatos. Tinha que ser os sacerdotes. Ele não estava sendo executado, ele estava sendo sacrificado. Mas eles dependiam da autoridade local, da autoridade governamental, romana, que no caso era Pilatos. Então o que Pilatos fez? Pilatos falou assim, olha, eu lavo as minhas mãos, vocês que se virem, decidam vocês. Eu não estou vendo nesse homem mal algum, então estou lavando as minhas mãos. Aí Pilatos lava as mãos. Aquilo era necessário, que Pilatos lavasse as mãos, porque assim configurava que ele não estava sendo executado, ele estava sendo sacrificado como Cordeiro de Deus. Portanto, os sacerdotes tinham que fazer. Mas aí o que acontece? Pilatos, para tirar uma onda dos judeus, dos principais, falou assim, escreve aí nas línguas que era latim, grego, latim, grego, aramaico e hebraico. Escreve aí, Jesus Nazareno, rei dos judeus. O povo aí diz que ele é o rei dos judeus, diz, então escreve aí e põe lá. O que ele não sabia, aí é que é incrível, hein? Porque Pilatos não tinha a menor noção do que ele estava fazendo. Coloca aí, Jesus Nazareno, rei dos judeus. O que ele não sabia é que essa frase em hebraico, se você pegar uma letra de cada palavra, Yeshua, que é o nome de Jesus, Hanassari, que é Nazaré, Vomelech, que é o rei, Herdim, dos judeus. Yeshua, Hanassari, Vomelech, Herdim. Uma letra de cada dá o quê? Da Yahweh, da Jeová. Então, Pilatos não sabia disto. Quando os sacerdotes, que eram especialistas em gamátria, ou geometria, que é o cálculo das letras hebraicas em números, né? Eles eram especialistas. Eles passavam a vida inteira estudando aquilo. Então, qualquer rabino, até hoje, qualquer rabino aí, rastapé aí, pega um texto em hebraico, ele lê e imediatamente ele já diz a numeração daquele texto. Porque, para quem não sabe, hebraico não tem número, né? Os números são extraídos das próprias letras. Cada letra tem um valor numérico, não é igual o nosso romanizado, que tem números e letras separadas. Não, todas as letras hebraicas têm um valor numérico. Então, quando você tem lá uma palavra em hebraico, aquilo ali tem um valor numérico por si só. Então, eles eram especialistas. Quando eles olharam para aquela placa e viram lá, Yeshua, Hanassar e Vomelech Redim, eles já entenderam. Falaram, quem que botou essa placa aí? Tira essa placa. Foi Pilatos que mandou botar. Então, não podia tirar a placa. E eles tiveram que assistir aquilo, escrito em letras garrafais, que Jesus era Jeová, que ele era o próprio Deus, colocado por um gentio, por um pagão que não tinha conhecimento das Escrituras. Você está entendendo que nós estamos lidando com algo muito maior do que a gente mesmo possa imaginar? Ele é, portanto, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele não diz, eu sou a luz de Israel, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque nas profecias diz que o Messias seria dado como luz para os povos, ou luz para os gentios. Desde o Velho Testamento, Deus já olhava para Jefferson, para minha família, para a sua família, desde o Velho Testamento. A Bíblia diz desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus olhava para todos nós, para todas as nossas famílias, porque para Deus passado, presente e futuro é a mesma coisa. Ele olhava e dizia, eu não posso deixar essas pessoas perecerem. Eu vou prover um caminho de salvação para que elas não pereçam. Você pode dar glória a Deus? Mas aí eu quero mostrar para você algo, eu vou caminhar nessa direção, e eu quero mostrar para você algo nesse texto. Se puder colocar, eu acho que não tem como colocar lá, né? Não tem problema, eu vou ler aqui rapidinho.
Diz assim, bom, eu vou ler rapidinho aqui e vocês me acompanham, tá bom? Verso 18 diz assim, eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Agora, olha bem, verso 20. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, do templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então eu comecei essa mensagem dizendo o seguinte, que não apenas tudo que Jesus diz tem uma razão de ser, mas também a época que ele disse e aonde ele disse também tem uma razão de ser. Ele poderia chegar em qualquer lugar, chegar no meio do deserto e falar, eu sou a luz do mundo. Seria escrito do mesmo jeito, não seria? Quanta coisa que ele disse no deserto que também está escrita ali. Não é? Não. E isso, ele escolheu o lugar e a hora certa. Ele entrou, o templo era mais ou menos o seguinte, eu vou usar aquilo ali como exemplo, tá? Para você ter uma noção. O templo era um pouco diferente, mas dá para você ter uma noção. Essa parte de fora aqui, toda essa parte de fora aqui, era chamada de átrio. Aqui dentro desse átrio podia entrar os homens, tá? Aqui dentro só os sacerdotes, lá dentro só o sumo sacerdote. Do lado de fora, que estava, imagina que isso aqui é a cerca. Do lado de fora podia entrar as mulheres, podia vir as mulheres. Quando o templo foi construído, o que eles fizeram? Eles fizeram duas cortes, dois átrios. Eles fizeram o átrio interno e o átrio externo. O átrio externo era o átrio das mulheres, era o lugar onde as mulheres podiam ter acesso. Não significa que só mulher entrava, é porque as mulheres podiam ir até ali. Então era o átrio das mulheres, chamado de átrio das mulheres. Tá? Nesse átrio das mulheres, que era a parte maior, porque congregava homens e mulheres, e as celebrações públicas eram feitas ali, geograficamente era o espaço maior. O que acontecia? Era onde acontecia certas celebrações. Se você voltar aqui no texto que nós estamos lendo, você vai ver que isso aconteceu durante a festa dos tabernáculos. Jesus estava em Jerusalém para a festa dos tabernáculos. E aí várias coisas aconteceram, né? Você vai voltando o texto, você vai ver que Jesus está nessa festa e o tumulto começa porque ele começa a dizer coisas. Curiosamente, o texto também diz que ele está conversando com os judeus que criam nele. Eram os judeus que acreditavam nele, supostamente eram os amigos. No final da sua palestra, eles estão todos com pedras nas mãos, estão querendo apedrejá-lo, os que criam nele. Porque ele disse tanta loucura, ele disse tantos absurdos para um homem normal, absurdo se fosse uma pessoa normal, que eles estavam agora querendo apedrejá-lo. Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu e o Pai somos um. E aí aqueles que começaram dizendo, glória a Deus, que bênção, esse é o Messias, agora estão todos com pedra nas mãos tentando apedrejar Jesus, porque o que ele dizia era realmente muito absurdo. Por isso que eu estou te dizendo, se você está na igreja porque você achava que Jesus é nice, eu quero te decepcionar, dizer que Jesus não é nice, Jesus é Jesus. Amém? Significa que se eu e você andarmos fora da linha, diz que se andar na linha o trem pega, né? Não, mas se andar fora da linha, Jesus te pega. Jesus te pega. Porque Jesus é fiel aos seus princípios. Jesus não tem peninha de ninguém. Ele é fiel aos seus princípios. Ele abençoa a todos aqueles que andam segundo os seus princípios. Você pode dizer amém, Jesus? Então agora escute isso. Nesse lugar, festa dos tabernáculos, o que se comemorava na festa dos tabernáculos? Duas coisas. Tem gente que pensa que é uma, duas coisas. Comemorava-se o tempo que o povo ficou no deserto habitando em tendas. Aí o pessoal saía de suas casas, eles iam lá, construíam pequenas tendas de folhas, de ramos e tal, e eles passavam 7 dias ali. Passam até hoje, né? Até hoje eles fazem isso lá. Essa é a primeira. Mas tinha uma outra coisa que eles comemoravam, que durante o período que eles andaram no deserto, eles tinham luz de noite, que era uma coluna de fogo à noite para guiá-los no deserto.
e eles tinham uma nuvem que filtrava a luz do sol. Então eles tinham dois acontecimentos no deserto que tinham a ver com luz. Eles tinham luz para guiá-los à noite e para aquecê-los, e eles tinham uma nuvem para filtrar a luz do sol para não machucá-los, porque no deserto, principalmente no deserto da Arábia, a temperatura chega a 50 e poucos graus, quando o sol está a pino. Então, como é que você habita no deserto por 40 anos, como eles fizeram, num sol a pino de 50 graus, 50 e poucos graus? Então, Deus, para cuidar do seu povo, Deus mandava uma nuvem, essa nuvem cobria o sol e ela filtrava a luz do sol, o calor, e eles recebiam, portanto, muito menos calor. Portanto, eles tinham consciência. Festa dos tabernáculos, comemorava-se o tempo em que o povo habitou em cabanas, porque, inclusive, isso aqui tinha uma coisa curiosa. Olha bem, agora o povo estava habitando em casas, o povo estava habitando nas suas cidades. Claro, a realidade é diferente de hoje, mas cada um no seu luxo, cada um na sua vida boa, na sua vida mansa, tranquilo. Mas para eles chegarem ali, uma geração inteira não teve o privilégio de desfrutar daquilo. Não podia ter casa, não podia ter nada, criar animais, nada. Eles tinham que ficar mudando de lá para cá. A viagem, a mudança era de acordo com a ordem de Deus. A hora que Deus movia a nuvem, todo mundo tinha que levantar, desarrumar as coisas e ir embora. E isso foi uma geração inteira, para sair da escravidão para a liberdade. Agora eles estão todos em suas cidades, conquistaram tudo. Deus falou, não. Todo ano, uma vez por ano, vocês vão sair de suas casas e vão dormir debaixo de tendas para vocês poderem valorizar o pessoal do passado o que fez para que vocês pudessem ter o que tem hoje. Estão entendendo a mentalidade de Deus? A mentalidade de Deus é o seguinte: aqui ninguém vai ser ingrato. Ninguém aqui vai ser ingrato. Todo mundo dormindo em cabanas uma vez por ano. Era a ordem de Deus. Pastor, mas Deus é nice, né? Deus é muito nice. Porque Deus dizia o seguinte: quem não obedecer será apedrejado. Deus é nice demais. Está entendendo? O que Deus está dizendo é o seguinte: vocês estão vivendo a vida boa, vocês estão tranquilos, todo mundo morando nos Estados Unidos, dirigindo carro bom, morando em casa boa, não é verdade? É. Mas alguém pagou um preço para você chegar onde chegou. Alguém pagou um preço por você lá atrás. Alguém orou por você, alguém chorou por você. Para você poder ter o que tem hoje, para você poder chegar onde chegou hoje. Então o que Deus está dizendo é o seguinte: nada de ingratidão. Nada de ingratidão. Eu quero todo mundo lembrando da geração passada que pagou o preço para você chegar onde chegou. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Portanto, Jesus não escolheu a festa dos tabernáculos à toa. Ele escolheu uma festa que tinha a ver com luz. Luz. Sabe como que eles celebravam? O da cabana eu já sei. Eles construíam as cabaninhas e iam dormir lá por 7 dias. E a luz? Como é que eles comemoravam essa questão da luz? Aí é que está. O texto começa... No verso 2 diz, e pela manhã cedo voltou para o templo, olha bem, e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se o ensinava. Então, só cabia um lugar para isso acontecer. O texto me dá 2 pistas de que ele estava onde eu vou dizer, que era a corte das mulheres, o átrio das mulheres. Quando o texto me diz que todo o povo estava lá, portanto, homens, mulheres e crianças estavam nesse lugar aonde podia. E número 2, o texto me diz que o lugar onde ele estava era o lugar do tesouro, tá? Diz que ali era o lugar do tesouro do templo. Por quê? Porque nesse lugar tem gente que fala assim, tem igreja que fala demais em dinheiro, tem igreja que pede dinheiro demais, não sei o que e tal. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem pensa assim não daria conta de ser judeu. Não daria conta. O culto judaico gira em torno de 5 ofertas. 5. Nós levantamos uma oferta para o culto, né? O culto judaico tem 5 ofertas.
A vida judaica anual funcionava em torno dessas 5 ofertas. Uma delas é esta, quando chegava no período dos tabernáculos. Dentro da corte das mulheres tinha 13 gasofiláceos, que os historiadores dizem que era em forma de trombeta, né? Eles pegavam essa parte a trombeta tem esse formato, né? Então, segundo alguns historiadores, o gasofilácio começava como uma espécie de funil e ele ia abrindo uma boca e as pessoas jogavam o dinheiro dentro, aqui dentro. Por isso que era em forma de trombeta. Sendo assim, tinha 13 gasofiláceos espalhados por essa corte, o átrio das mulheres, que era a maior corte onde fazia as grandes reuniões. Escute isso. Diga comigo, a Bíblia não diz nada por acaso. Verso 20. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo e ninguém o prendeu. Por que ele escolheu aquele lugar? Porque era um espaço grande, onde ele poderia dizer muita gente escutar. Número 2, tinha esses gasofiláceos espalhados, 13, que representavam as tribos de Israel, 13 tribos. Pastor, não eram 12? Eram e não eram. Né? Vou pregar um dia aqui para vocês sobre por que as 12 eram 13. As 13 tribos de Israel tinha 13 gasofiláceos representando as tribos. Tá? O povo vinha, e curiosamente é que esses gasofiláceos, eles tinham, é mais ou menos como aqui. Irmão, você quer dar uma oferta para as crianças? Coloca aí, oferta para as crianças de Eunice Cerqueira. Coloca aí, oferta para os missionários. Primícia para o sacerdote. Dízimo, oferta. Você coloca no envelope, seu envelope tem essas perguntinhas. Por quê? Porque essa ideia vem da Bíblia. Essa ideia vem de lá, vem da Bíblia. Porque quando entra o dinheiro que a tesouraria conta, olha, entrou aqui $250 para as crianças. Acabou, pode não ter dinheiro para pagar o aluguel, mas aquele dinheiro ali não se mexe. Vai para as crianças. Está entendendo? É um princípio bíblico. Quando você é honesto na administração, é assim que você tem que fazer. Naquela época era assim, esses gasofiláceos, eles tinham uma determinada ordem. Eu não lembro agora de cabeça, mas um era para uma área, outro era para outra área, outro sustentava essa área, outro sustentava aquela área. Enfim, 13 gasofiláceos, tá? Representando as tribos. Ao lado desses gasofiláceos tinham tochas que eles acendiam nesse período da festa para celebrar essa parte da luz lá do deserto. Porque eles celebravam as cabanas construindo cabanas, mas tinha cerimônia para acender as lâmpadas ou as tochas. Imagine o que Jesus fez. Jesus chegou lá no dia de acender as lâmpadas. Por isso que eles queriam apedrejá-lo. Ele chegou no lugar certo, no lugar onde as tochas iam ser acesas, e ele chega e fala, eu sou a luz do mundo. Agora olha a visão de Jesus, que coisa extraordinária. Olha a visão de Jesus. Ele estava dentro das terras de Israel. Jesus nunca saiu das bordas de Israel, a não ser pequenininho quando era garoto, para salvar a vida dele, para salvarem a vida dele. Mas uma vez que cresceu, ele nunca saiu das bordas de Israel. Por quê? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus pregava para os judeus. E quando ele mandava os seus discípulos pregar, ele dizia, vão aos judeus, não visitem as aldeias dos samaritanos. Vá aos judeus. Porque ele estava discriminando os samaritanos? Não, o tempo deles ia chegar, o dia deles ia chegar. O dia dos gentios ia chegar. Lembra da mensagem do pão? Ele já estava com tudo programado. Ele ia morrer para os judeus, mas ele também ia morrer para os gentios, para os gregos. Tudo isso estava programado. Jesus é extraordinário. Você pode dizer glória a Deus? Jesus é extraordinário, gente.
Então a promessa do Velho Testamento, do texto que nós acabamos de ler, é essa, de que ele seria dado como luz para os gentios. Olha lá na parte B do versículo. Te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. O que ele estava fazendo naquele dia lá era cumprindo esse texto. Estava dizendo para você, para mim, para nós abrirmos a Bíblia hoje e encontrarmos essa informação de que eu e você não precisamos andar em trevas, porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Verso 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, não vai dar tempo de ir muito mais longe, mas eu quero te mostrar uma coisa curiosa que o próprio Jesus disse. Cadê meu texto? Não está aqui, não tem problema, eu leio para você. Em Mateus, olha bem, Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus 5, 14. Jesus, de novo, está em letra vermelha aí na sua Bíblia. Diz assim, vós, olha bem, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Escute bem, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Se você não der um glória a Deus, não jogar uma cadeira para cima com o que eu vou dizer agora, eu vou desistir de pregar domingo que vem. Meu Deus. Escute bem. Jesus nunca disse, eu sou as lâmpadas. Ele nunca disse, eu sou as tochas acesas na corte, no átrio das mulheres. Eu sou as lamparinas. Não, ele disse, eu sou a luz. Eu sou a luz. Portanto, dessa caixa que está aqui na minha cabeça, sai luz, tem luz saindo aqui. Olha a luz aqui, tem luz. Mas essa luz não vem do nada. Essa luz não vem do espaço. Essa luz, ela percorre um caminho. Essa luz percorre um caminho. Há uma trajetória longa para essa luz brotar aqui dessa caixa. O que Jesus está dizendo é, eu sou a luz, mas vocês são as lâmpadas. Ele diz, pastor, mas o texto está dizendo que nós somos luz. Nós somos luz. Você não esperou molhar o bico? Nós somos luz. Mas nós somos luz por tabela, nós somos luz porque a luz está em nós. Então, há um brilho em nós, há uma luz que emana de nós, mas essa luz não é nossa própria. Não é uma luz própria. Nós apenas refletimos a luz que vem. Você sabia que o símbolo da nação de Israel é a lua? A lua é o símbolo da nação de Israel. O calendário judaico é lunar. Porque a lua simboliza Israel. Sabe por quê? Porque a luz reflete diretamente a luz do sol. A luz do sol vai lá, bate na luz e reflete de volta. Então a nação de Israel, a lua simboliza a nação de Israel, porque a nação de Israel, espiritualmente falando, olha para o cenário mundial, é a nação que reflete a luz de Deus. Todo mundo tem ou alguma coisa a favor ou contra de Israel. Todo mundo, não tem uma nação neutra na face da terra. Todo mundo tem ou algo a favor ou algo contra Israel. Não tem como dizer, não, deixa esse povo para lá, não tem nada com eles. Não, tem. Ou você quer abençoar Israel ou você quer destruir Israel. Uma das duas coisas.
Por quê? Porque Israel é diferente. Israel é a única nação do mundo que reflete a presença de Deus, a glória de Deus. É como a lua. O sol, o Deus é o sol da justiça. E Israel é a lua que reflete essa presença de volta. Portanto, isso se aplica também a nós. Quando está de noite, lua cheia, de noite, que você olha assim, dá para catar formiga no chão, de tão claro que está a noite, às vezes, quando está aquela super lua cheia, sem nuvem, sem nada. Você pode até saber, cientificamente, que a luz do sol está batendo lá e refletindo de volta. Mas você não diz que é a luz do sol, você diz que é a luz da lua. É a luz da lua. É esse o princípio que Jesus está ensinando aqui agora. Mas em seguida, ele dá o fundamento que eu estou te dizendo. Ele diz, não se acende a lâmpada, a candeia e coloca debaixo do alqueire. Por isso que a profecia é que Jesus seria enviado ao mundo como luz para os gentios. Luz para os gentios. Significa que você andando por aí, você é uma lâmpada poderosa, você é um holofote de Deus, poderoso, refletindo a luz de Cristo. E isso não é teoria, isso não é conto da carochinha, isso não é romantismo, isso é um fato! Isso é um fato! Você brilha com a luz de Cristo! Isso é um fato! E onde quer que você vá, escute bem o que eu vou dizer. Se você reconhece Jesus como seu Salvador e Senhor, se você o recebeu como seu Salvador e Senhor, e você vive uma vida digna na presença de Deus, não perfeita, mas digna, você tem temor de Deus, você ama as Escrituras, você ama a igreja, porque a igreja não é de pessoas, a igreja é do Senhor, é o corpo de Cristo. Se você busca, se esforça para fazer o seu melhor, escute bem o que eu vou dizer, é impossível que você entre e saia dos lugares sem que você deixe algum tipo de impacto dessa luz. Há uma luz de Deus em você, e esta luz brilha porque Cristo é essa luz. E a igreja precisa recuperar esta consciência, precisa aprender, precisa saber disso. Porque a gente até sabe certas coisas, mas a gente não sabe por que sabe aquilo. Então a gente precisa rever por que nós sabemos certas coisas. Por que eu sou a luz do mundo? Está explicado para você. Você é a luz do mundo, porque a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, aconteceu um fenômeno sobrenatural dentro de você, que a Bíblia chama de regeneração. Essa palavra não é complicada, ela significa simplesmente gerar novamente. Então, aquele espírito morto, herdado de Adão, ele é regerado, ele é gerado de novo, ou regenerado. E agora, dentro desse corpo morto, desse corpo pobre que você tem, que nós temos, não é? Está um espírito recriado. E aí Paulo diz aos Coríntios que 3,16, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Do que ele está falando? Ele está falando que dentro dessa carcaça aqui, que não tem salvação, não tem jeito, pode fazer o que você quiser, pode, né, seja barrigudinho, seja malhadinho, seja o que for, esse corpo não tem jeito, não tem salvação para ele. Vai para o pau. Mas dentro desse corpo aqui tem um espírito novo, tem um espírito recriado, tem um espírito no qual habita o Espírito de Deus. Ei, Jesus!
E por causa disto, a glória de Deus emana de você. Coloque-se de pé. Eu vou terminar te explicando isso. Jesus um dia subiu no monte da transfiguração. Escute bem. Com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, subiu no monte. Até então, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, eles acreditavam, eles viram muito milagre, viram coisas gloriosas, vão andando sobre a água, falando com o vento, mandando o mar calar a boca. Não tinha lógica, aquele homem tinha que ser quem ele dizia que era. Até aí tudo bem. Mas nesse dia, Jesus assustou os caboquinhos. Subiram o monte, chegou lá em cima, Jesus, fica aqui que eu vou ali. Aí Jesus sobe num lugar mais retirado, mas à vista deles. E aí, de repente, Jesus está ali na presença do Pai, de repente começa a acontecer algo. A carne, o corpo físico de Jesus começa a ficar translúcido. Aquela pele, aquela carne, ela é envolta numa luz, numa glória, e aquilo começa a brilhar. E vai, eles ficam apavorados, o que está acontecendo, e ficam assustados, daqui a pouco aparece Elias, aparece Moisés, e Jesus ali, emanando aquela luz, Jesus conversa com aqueles dois, Pedro quer interferir, fala besteira, o pai manda ele calar a boca, esse é o meu filho, escutem ele. E de repente aquela luz faz assim, ó, recua. E aí, como já foi debatido muitas vezes esse fenômeno da transfiguração, não tem que debater, aquilo ali é muito simples. Aquele foi o momento em que Jesus escolheu, era necessário registrar na história que dentro daquele corpo físico, o corpo físico dele, perfeito, sem pecado, sem mancha, sem nada, dentro daquele corpo físico dele estava a divindade. E que ele podia fazer aquela divindade brilhar a hora que ele quisesse. Aquilo estava no controle dele, ele podia fazer aquilo. E naquele dia, ele fez aquela luz brotar, e aquela luz brotou, e aquela luz começou a irradiar o corpo físico, meio que desapareceu, ficou envolvido naquele brilho, e ele ficou translúcido, talvez, não sei, por minutos, por horas, brilhando, porque o Deus invisível, a glória invisível que estava dentro, escondida, de repente engoliu, envolveu por completamente a matéria. E eles viram a olho nu que eles estavam de fato diante de um homem que era Deus. Escute, e é isto que está acontecendo comigo e com você agora, nesse momento. É isso que está acontecendo comigo e com você. Nós continuamos sendo pessoas normais e tal, unha encravada, e não sei o quê, barrigudo, barriga, sem cabelo, não sei o quê, cada um com as suas mazelas. Mas dentro aqui tem um brilho, e esse brilho vaza para fora. Quando você vai aqui e acolá, quando você entra em lugares, pode ter certeza, o diabo sabe. O diabo sabe. Talvez o que o Espírito Santo está fazendo hoje é só dando a nós a consciência devida, porque o diabo já sabe disso, tenha tempo. Tenha tempo. Por isso que ele precisa que você abra uma brecha, que você peque, que você faça algo, que você haja de forma indevida, para ele se aproximar, porque senão não dá para se aproximar. Porque ele consegue ver o brilho de Deus em você. Tem um brilho de Deus em você.
Santo, 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 santo é o Senhor. O Rosokushiro Godabassuri Antarabas. Releketura Manduri Bashiri Antarabasturias. Pai, nós te adoramos nesta manhã. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Com muita gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor tem feito por nós. Como o Senhor mudou as nossas vidas. Como o Senhor mudou as nossas vidas. Pai, muito obrigado por essa luz, a luz dos gentios. Obrigado, Senhor. Isso é perfeitamente coerente com a história do grão de trigo caindo na terra. Jesus veio para atender às nossas necessidades, para nos socorrer, nos tirar do abismo. E olha nós aqui, restaurados, recriados à imagem de Deus. Oh, meu Senhor! Aleluia! Pai, fortalece essa consciência no coração de cada um. Enche esta igreja de convicção. Chega de medo, chega de temor, chega de covardia. Traz convicção ao coração do teu povo. Faça esta igreja brilhar lá fora, Senhor. No dia a dia, faça brilhar a luz de Cristo. Ah, Senhor! Oh, Santo! Santo, 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 Santo! Abra a tua boca, adore a Deus! Aleluia! Digno de louvor, digno de louvor, amém. Tu és digno de adoração, de louvor, Senhor. Oh, oh, Senhor, aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Caia por terra, Senhor, toda resistência. Nós usamos essa luz para abençoar esta nação. Nós abençoamos esta nação. Nós declaramos sobre os Estados Unidos da América o brilho da luz do Senhor. Para tirar esta nação das trevas, da confusão política partidária. A luz do Senhor é a solução. Nós declaramos sobre esta nação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Graças a Deus.